É tempo de reflexão. Há poucos dias aconteceu uma tragédia no Capitólio, em Minas Gerais. E refletindo sobre esta tragédia, onde algumas pessoas perderam a vida, devemos refletir sobre a nossa vida. A nossa vida é breve sobre a face da terra. Somos seres humanos limitados e o nosso tempo, ele tem prazo de validade. A Bíblia compara a vida como uma neblina que logo passa, ou como a flor da erva que logo murcha. Sobre a tragédia que aconteceu em Capitólio, essa triste tragédia que nos leva a meditar, aqui vemos um alerta de quem observou os sinais e sabia que a pedra cairia. Um vídeo ou vários vídeos do acontecido antes da pedra cair em cima das pessoas nas lanchas. Havia uma tromba d'água demonstrando sinais de perigo. As pessoas ficaram paradas observando perto de outra cachoeira que com certeza também seria atingida pela tromba d'água, enquanto os outros de longe alertavam: sai daí, vai cair. Eles insistiam em ficar ali no mesmo lugar observando. As pedras começaram a cair aos poucos, sinais de alerta. Os acontecimentos em pequenas escalas e intensidades estão nos alertando, mas poucos estão ouvindo e percebendo que Jesus, ele está às portas. Aquelas pessoas estavam em perigos, e quem estava de longe gritava dizendo: sai daí, vai cair. Só que eles insistiam em ficar ali no mesmo lugar observando. As pedras começaram a cair, não de uma vez, mas aos poucos. E outros de longe dizia: sai daí, vai cair. Eles tiveram tempo para ligar o motor e sair dali, mas não fizeram. Até que a pedra caiu e infelizmente uns pagaram com a vida. Assim agem muitas pessoas, reféns, Assim agem muitas pessoas em referentes à volta de Jesus Cristo. Estão vendo sinais e estão no caminho errado, ou simplesmente observando tudo indiferentes. Enquanto Deus nos toca a anunciar, vamos nos arrepender, vamos pedir perdão, vamos entrar no caminho, seguindo a Cristo, para viver com Ele eternamente. Ele vai voltar. Mas eu escuto há muito tempo que Ele vai voltar, e Ele não voltou. Noé avisou do dilúvio, mas não acreditaram. Pelo contrário, zombaram e se negaram a entrar na arca. Até que a porta se fechou. Quando o dilúvio veio, eles queriam entrar, mas já era tarde. Assim foi nessa tragédia. O aviso: essa pedra vai cair. Assim foi o aviso de quem estava perto: sai daí, vai cair.
Ninguém que ouve ou vê uma mensagem como essa pode dizer: sou inocente, não fui avisado. Eu e você já ouvimos a palavra e ela vem se cumprindo diariamente diante dos olhos de todos. Ninguém é mais inocente, todos estão sendo avisados. Às vezes, Cristo vem para uns diariamente, requerendo de volta para si o seu fôlego de vida. Muitos ouvem e estão se preparando, se arrependendo dos seus pecados, porém, já a maioria ignora e leva a vida como quer. Uns atendem o alerta e se assegura de estarem salvos. Outros ignoram e perdem mais que a vida. Perdem a alma. Perdem a vida eterna. Então, o alerta é: não ignore os sinais, nem os alertas. Jesus Cristo está voltando. Volte quem se afastou. Reconcilie enquanto é tempo. Se prepara, meu povo, porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá, e não tardará. Hebreus 10:37. Que Deus tenha misericórdia de nós. Os sinais estão em toda parte. Grandes acontecimentos já aconteceram. Outros grandes acontecimentos estão acontecendo no mundo. E outros grandes acontecimentos ainda irão acontecer. Mas de fato, esse povo vendo não enxerga. E enxergando, não percebem que Jesus está lhes dando tempo para lhes arrependerem e se salvarem pela graça e pela misericórdia. Eu estava analisando esta situação que ocorreu, e uma das embarcações, segundo um site que noticiou essa tragédia, uma das embarcações tinha o nome de Jesus. Uma das embarcações que algumas vidas estavam ali e pereceram. E este site, os seus editores, o editor, estava zombando dos evangélicos e até mesmo do próprio Cristo, porque, segundo a visão deles, Jesus não pôde salvar essas pessoas. Ou seja, a mensagem que este site transmitiu ao mundo é que Jesus não salva ninguém, porque senão salvaria aquelas pessoas. E eu digo para você, se aquelas pessoas que estavam ali, se elas verdadeiramente tinham Jesus no coração, eu não tenho sombra de dúvidas e nem medo de afirmar que elas foram salvas. Mas se aquelas pessoas estavam ali sem a salvação em Jesus Cristo, bebendo, fumando, cometendo todo tipo de pecados em rebeldia diante de Deus, elas pereceram e pagaram caro com a vida. De Deus não se zomba e nem se escarnece. O que o homem planta, isso ele colhe. O ser humano, ele tem sido rebelde e desobediente diante de Deus. O ser humano tem plantado no campo da semeadura, tem semeado coisas horrendas, tem praticado coisas terríveis aos olhos de Deus e não estão nem aí para Deus. São rebeldes, são desobedientes e só lembram de Deus quando estão em perigo
ou quando precisa dele, quando acha que precisa dele. Porque quando tudo vai bem, quando tem saúde, quando estão com as mesas fartas, quando estão com dinheiro, quando tem o emprego dos sonhos, as realizações dos sonhos, parece que se esquece de Deus. Esquece de agradecer, esquece de adorar, esquece de invocar o nome do Senhor. Mas aí, quando querem pedir o socorro de Deus, já é tarde. Não é que Deus é mau, não é que Deus, Ele quis aquela tragédia que acontecesse. A palavra de Deus diz que quem veio matar, roubar e destruir foi o diabo. Jesus, Ele veio para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Quem veio matar, roubar e destruir foi o diabo. O mundo está em uma tragédia mundial. Estamos em meio à pandemia, em meio a uma epidemia. Milhões de vidas foram ceifadas e outras estão no caminho, estão na fila. E que esta mensagem chegue ao seu coração. Arrependa enquanto é tempo. Aceite Jesus Cristo enquanto ainda você pode. Enquanto há vida, há esperança. Hebreus 9:27. Está determinado o homem morrer uma só vez. Depois disso, segue-se o juízo de Deus. Todo ser humano que morre vai prestar conta diante de Deus, mesmo que ele tenha Jesus Cristo ou não. Uns serão julgados não para a condenação, serão julgados para receber recompensa pelo que fizeram de bom nessa vida. Atos de boas obras, atos de justiça, enquanto outros serão julgados para a condenação, porque rejeitaram Jesus Cristo, rejeitaram o Evangelho, ouviram a mensagem de alerta, mas ignoraram os sinais, ignoraram a voz que gritava e ecoava. Esse mundo está ignorando a voz de Deus, a voz da igreja, as vozes dos mensageiros de Deus, a voz dos profetas de Deus, a voz dos evangelistas, dos missionários e dos pastores, que ainda prega a verdade, anuncia o céu e anuncia também o inferno e o arrependimento em Cristo Jesus. Mas o mundo tem ignorado e irão pagar um alto preço com as suas próprias vidas e vão perder a salvação e a vida eterna em Cristo Jesus. Não porque Deus não é misericordioso e não lhes deram uma oportunidade, mas eles mesmos rejeitam a oportunidade que Deus lhes está dando. Esse é o tempo da graça, é o tempo favorável, é o tempo aceitável de Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto, porque virá tempo que não haverá mais tempo. Pense nisso, reflita nisso, que Deus tenha misericórdia de nós.